Mata Atlântica é o bioma mais diverso e um dos mais incríveis do mundo, com muitas plantas e animais diferentes, mas, infelizmente, também é um dos mais ameaçados. Pensando em como é importante cuidar do meio ambiente, o Colégio Internacional Everest criou o projeto Bioma Mata Atlântica, realizado desde 2017 com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Durante o ano, realizamos diversas atividades que nos ajudaram a compreender melhor sobre esse bioma tão diverso que engloba diversos ecossistemas. Por exemplo, nossa primeira aula de campo foi na Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevich e pudemos observar muito sobre as abelhas e as araucárias, por exemplo. Estamos aqui na Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevich, situada em Campo Largo. Lugar esse que conta uma das histórias mais bonitas do país. O seu renascimento cultural, o seu renascimento da natureza local, o seu renascimento de seu ser por completo. E ela foi inaugurada em 12 de março de 2025, que é aniversário do seu criador, Valdemar Niklevich. E ela conta com milhares de intuitos de restaurar a fauna e a flora local. Então vamos conhecer algum desses. Conta-se também na reserva uma vontade forte de educar o mundo e mudá-lo através da ambientalidade, porque ela nos ajuda mentalmente, fisicamente e até espiritualmente, e ensinando como ou por que se cuida, como e por que se planta, ensinando um mundo melhor através de um mundo mais verde. Aqui na Reserva Natural do Alpinista, também contamos com muitos exemplos de preservação e restauração da fauna local. Aqui, por exemplo, temos a araucária, de nome científico Araucária angustifolia, que é muito encontrada aqui no Paraná, mas está vindo com uma perda gradual de quantidade devido ao desmatamento da colonização dos portugueses até os dias de hoje. Mas a reserva conta com muitos intuitos de mudar esse mundo, então vamos ver alguns. O primeiro motivo da Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevich é restaurar a fauna e a flora brasileiras no Paraná. E assim, nós voltamos a conhecer a natureza nativa que tantas vezes foi destruída pelos homens e que agora podemos voltar a conhecê-la por honra ao esforço da reserva. A Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevich conta também com o intuito de repor toda essa crise hídrica ocorrida nos dias atuais, estando entre os rios Assumbuí e esse rio aqui que se chama Palmital, em Campo Largo, com esse intuito de resolver e melhorar essa água que bebemos, nadamos e vivemos. Estou aqui, ao lado da bandeira do Novo Brasil. Essa bandeira que seria hasteada pelo Valdemar Niklevich lá no Everest esse ano, só que não deu certo. E hoje ela representa toda a cultura do Brasil aqui na reserva. Esse Brasil que é um dos mais bonitos de todos, um país abençoado por Deus. Entender os planos para o futuro da Reserva Natural do Alpinista, Valdemar Niklevich, nos dá uma esperança. Essa esperança que é capaz de nos dar uma solução para todos os problemas do mundo de hoje, como os incêndios florestais, a queda das geleiras, o desmatamento desordenado. Porque isso tudo é causa do homem. E se o homem tem o poder de destruir toda essa mata, ele também pode construir. Se ele tem o poder de desfazer todas as plantações, ele também pode fazer. Se ele tem o poder de matar, ele também pode nascer. E tudo isso é causa, e todos esses são os planos para o futuro do... Isso são os planos para o futuro da reserva. E tudo isso são os planos para o futuro da Reserva Natural Valdemar Niklevich.
A Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevics é licenciada pelo Instituto Água e Terra. E isso faz dela uma reserva particular de patrimônio natural. E com isso, o Paraná conta com mais de 55 mil hectares de reservas particulares de patrimônio natural. E como eu já disse que somos o país do futebol, isso equivale a mais de 77 mil campos de futebol. E isso é impressionante. O Paraná, sendo um dos maiores estados com essa quantidade de natureza, nos dá um motivo de orgulho. E essa natureza, e essa reserva natural, essa 8ª maravilha do mundo, merece ser visitada. Corta. Estamos aqui para voltar para Curitiba. E eu confesso que essa viagem para a Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevics foi uma das mais importantes e belas da minha vida inteira. Eu confesso que eu não perdi nada, mas na verdade eu ganhei muita coisa. E essa experiência eu nunca vou esquecer a minha vida inteira. Eu acredito que eu poderei continuar esse projeto no meu coração e no coração dos meus. Então venha também participar desse projeto de ecologia da Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevics. Bom dia! Hoje estamos na Reserva Natural do Alpinista, do renomado Valdemar Niklevics. A paisagem que podemos observar é a casa de alguns insetos que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Meu nome é Zoe Wozniak e estarei contando um pouquinho sobre como o poder dos agentes polinizadores e como o nosso relacionamento com o meio ambiente nos ajuda, tanto fisicamente quanto mentalmente. A polinização é o processo em que as plantas se reproduzem por meio de agentes polinizadores, como o vento, a água e principalmente os insetos. As células masculinas de uma flor, ou seja, o pólen, são levados para os receptores femininos das flores da mesma ou de outra planta. Os insetos que realizam esse processo acabam fazendo involuntariamente, pois eles se direcionam à planta com o objetivo de se alimentar e acabam carregando pólen em seu corpo. Quando se deslocam para outra planta, se ela for feminina, o processo de polinização ocorre. Esse processo é vital não apenas para as plantas, mas também para a população humana. Sem ele, 80% dos alimentos cultivados não existiriam, e isso causaria uma escassez de alimentos. A produção de mel é uma reação física-química das abelhas. Esses insetos possuem em suas cabeças glândulas secretoras de duas enzimas, a invertase e a glicose oxidase. O mel se forma a partir da reação dessas enzimas com o néctar. Quando as abelhas batem suas asas para secar a água, gerada devido à quantidade desse elemento presente no néctar, elas desidratam o mel, matando outros organismos. Vendo os benefícios gerados pelas abelhas, os seres humanos criaram práticas para a criação de abelhas, como a apicultura e a meliponicultura. A apicultura é a criação de abelhas com o ferrão e a meliponicultura é a de abelhas sem ferrão. Agora o Valdemar vai explicar um pouquinho mais como funciona esse processo das abelhas para... Aqui os favos são passados de lá para cá, só os favos. Então a primeira coisa que você tem que fazer para beneficiar o mel, depois que ele já está aqui, é desopercular esse mel. O que é o opérculo? O opérculo é essa camada de cera que tem aqui fechando os alvéolos e preservando o mel. Então, qual a umidade mesmo? 17%? 18%. O néctar tem bastante água, né? E as abelhas, o que elas fazem? Elas misturam esse néctar com enzimas e tiram esse excesso de umidade do néctar. Quando chega a 18%, 17% de umidade desse néctar, ele já é mel. E ele é colocado dentro dos alvéolos, aqui, que são esses buraquinhos, e é fechado com uma camadinha de cera para que ela não absorva umidade de novo. O mel é hidrófobo, ou seja, ele absorve umidade. Se você deixar um pote de mel lá na sua casa com ele aberto, ele vai absorver a umidade. Com um alto teor de umidade, pode proliferar bactérias, ele pode azedar, ele pode, digamos, estragar. Mas se você conservar o mel sempre fechado, ou em favo, assim, operculado, ele dura muito tempo, né? A gente você tira geralmente esse opérculo com gás, ou a gente tem uma desoperculadora elétrica. Você passa aqui por dentro, ele sai já sem um opérculo, né? Essa cera, a poeira está aqui no opérculo, né? Do lado de fora. E quando você mistura com esse mel, é melhor não consumir esse mel, né? Ou pelo menos não consumir. Como já
foi citado anteriormente, o mel é extremamente benéfico para o ser humano. A nossa saúde física é grandemente impactada pelo efeito do mel. Ele ajuda o nosso sistema imunológico, colabora com a boa digestão e combate até mesmo a prisão do ventre. Além de ser antisséptico, diurético, antioxidante, calmante e expectorante. O mel também é um grande beneficiador para a nossa saúde mental, pois possui propriedades calmantes e vem sendo utilizado para relaxamentos, redução dos níveis de estresse e melhora do sono nos últimos anos. Bom dia! Estamos aqui na Reserva Natural do Alpinista, situada em Campo Largo, coração do Paraná. Essa reserva foi criada com um propósito: preservar um dos ecossistemas mais importantes da Mata Atlântica e também servir como um espaço de educação ambiental para as novas gerações. Essa reserva foi idealizada por Valdemar Niklevix, pioneiro do mundo brasileiro e também o primeiro brasileiro a subir o Monte Everest. E ao longo do vídeo vocês vão poder ver a união entre a cultura e a preservação. Aqui, a árvore símbolo da região, a araucária, é um ícone de esperança desse ambiente tão ameaçado. A trilha convida estudantes e visitantes para conhecer a rica biodiversidade do local. E isso ajuda eles a aprenderem como cuidar do nosso patrimônio natural. Assim, a reserva é um chamado de transformação para que todas as pessoas consigam cuidar do nosso planeta. Estamos aqui ao lado do primeiro brasileiro e pioneiro que subiu o Monte Everest. E, nessa expedição, ele decidiu levar a bandeira da araucária como símbolo de restauração. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que justamente a araucária? Porque a araucária é uma espécie nativa, um símbolo do estado do Paraná. É o pinheiro, não só o pinheiro do Paraná, mas o pinheiro brasileiro. E, infelizmente, ela está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, a gente pegou a figura da araucária, que é a espécie dominante da floresta com araucária, que é um ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica. O que é uma espécie dominante como essa? É a principal espécie vegetal desse ecossistema. Ela garante a fertilidade e a umidade do solo para que outras espécies também prosperem. Então, a partir do momento que a espécie dominante ela é derrubada de um ecossistema, o ecossistema fica fragilizado. Então, existem outras espécies dominantes em outros ecossistemas e a gente quis pegar a araucária como esse símbolo, o símbolo da resistência, da resiliência da natureza e mostrar a importância da reintrodução dessa espécie dominante para que a gente consiga restabelecer o equilíbrio desse ecossistema. Isso se chama restauração ecológica. A restauração ecológica começa com a restauração florestal. Você tem que recompor esse bosque, essa floresta, para que essas espécies produzam frutos que vão alimentar a fauna, que vão propagar outras sementes, que vão garantir a manutenção da biodiversidade desse ecossistema. E aí, com a reintrodução natural, por incrível que pareça aconteça, os animais voltam. Poucos animais, espécies ainda, indivíduos que existem, eles se multiplicam graças à multiplicação dos frutos e aí se restabelece ecologicamente esse ambiente. Aí a restauração ecológica está completa. Isso pode demorar anos, décadas ou séculos, né? Mas com a ajuda do homem, se a gente fizer esse plantio dessa floresta, talvez também fazer a reintrodução desses animais, que são capturados em outras áreas, né, e distribuídos pelo Instituto de Água e Terra do Paraná, que é o órgão ambiental do Paraná, a gente consegue restabelecer essa floresta muito mais rapidamente do que ela faria isso naturalmente. Né? Então, a gente está há 4 anos aqui na Reserva Natural e a gente já percebe uma grande quantidade de animais, inclusive onça aqui dentro, que talvez, se continuasse abandonada essa propriedade, com a presença de pescadores e caçadores que visitavam aqui antes, talvez essa restauração nunca acontecesse. É uma das propriedades que a gente comprou 3 aqui. O cara que estava vendendo falou assim: eu acho que eu vou fazer 10 chacrinhas de 2.000 metros quadrados. Imagine, você faz 10 chacrinhas, aí o pessoal vem aqui fazer bagunça, cortar árvore, vão ser 10 casinhas que vão ser construídas. Essa presença humana afugenta os animais, né? Então a gente precisa reservar e precisa de mais proprietários que têm propriedades rurais, transformar
a sua propriedade numa unidade de conservação, que é o caso que a gente fez aqui, uma RPPN, né? Uma reserva particular do patrimônio natural, e destinar esse tesouro natural que existe para restauração ecológica, para o equilíbrio ambiental, para o futuro de nós, né, e das futuras gerações, né? Então, é um patrimônio, eu fico muito feliz da gente ter tido essa iniciativa e dela estar prosperando e de vocês estarem aqui, de alunos estarem aqui, de pessoas que vêm aqui para entender a importância desses remanescentes, não só para a sobrevivência da fauna e da flora, mas para nós próprios seres humanos. E você disse que cada um tem seu Everest. E como nós podemos reconhecer nossos desafios e nossos limites? Bom, isso aí é uma questão muito pessoal, né? Tem que ver o seu propósito, qual é o seu sonho e realmente acreditar nele. A gente pode ter vários sonhos, né? A gente não precisa ter apenas um só. Então eu gostaria que todo mundo tivesse um sonho pessoal, né? Um sonho profissional e, se possível, um sonho ligado ao meio ambiente, né? Um desafio, né? Que você pode colocar na sua vida. A questão, eu vou plantar 100 araucárias, eu vou tentar convencer uma pessoa que não casse mais, eu vou procurar entender melhor a natureza, né? São desafios que a gente pode colocar. E eu vou trazer mais amigos para conhecer a reserva natural, né? Ou uma reserva natural. Você pode, com esses desafios pessoais, você pode conseguir escalar o Everest que você tem e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas também a conquistarem o seu próprio Everest ou a se contagiarem com esse teu propósito, com esse seu sonho, a sonharem junto com você, a tentar realizar talvez juntos, né? Sonhar sozinho é muito bom, né? Sonhar em grupo ou com a pessoa que você ama, com seus amigos, é muito melhor. E para você, como que as montanhas ensinam sobre o reconhecimento ecológico? Então, é claramente possível, ou claramente visível, você perceber que nas montanhas a natureza está mais preservada. Pelo seu relevo mesmo, é onde a fauna e a flora conseguiram achar uma espécie de refúgio. Esse terreno mesmo aqui na Reserva Natural é um relevo que eles falam, é muito dobrado, não dá para plantar, então tipo não serve para nada, né? Então eles não destruíram tudo que tinha aqui. A floresta, eles tentaram fazer roça, tentaram fazer plantio, dá para perceber isso nas fotos satélites antigas, mas foi abandonado porque não era muito propício à agricultura ou não era mecanizável, né? E aí a gente conseguiu ter um refúgio aqui. Então eu percebi que as montanhas, elas é muito mais do que um campo para você testar a sua capacidade física e técnica como um alpinista, né? Ela é esse refúgio da natureza. É um lugar onde você consegue contemplar a sua natureza muitas vezes, na maioria das vezes, no seu estado primitivo, né? Isso para mim é inspirador, né? Então, para mim foi um desafio quando eu encontrei essa propriedade, sabendo que ela já é interessante, mas ela tem suas deficiências e como ela pode ser melhorada, como ela pode ser restaurada. Então eu gostei mais desse desafio, porque eu sou uma pessoa que gosta de desafio, do que chegar e comprar uma propriedade completamente intacta e preservada. É interessante? É interessante, temos que preservar esses remanescentes intocados, mas temos que recuperar, né, essas regiões que foram degradadas, né? Então alguém tem que ter uma iniciativa. E para mim a montanha me traz esse chamado, essa instiga que eu tenho essa iniciativa, né? Por isso que se tornou aqui uma reserva natural, né? E essa floresta, se Deus quiser, antes de eu partir, ela vai ser completamente restaurada, né? Então eu tenho um trabalho aí. Eu tenho 59 anos, talvez eu viva mais uns 50, tá bom, né? Então, nos próximos 20, 30 anos, eu vou estar comendo o pinhão dessas araucárias que eu estou plantando, né? E daqui a 50, 100 anos, os meus netos, meus bisnetos vão ter um ambiente lindo aqui para poder contemplar e falar, meu avô, meu bisavô teve essa iniciativa. E talvez eles perpetuem esse trabalho em outra propriedade, em outras regiões, né? E isso é interessante. Então a gente tem que dar o primeiro passo e, se possível, deixar um trabalho que sirva de inspiração para outras pessoas terem a mesma iniciativa, né? Isso se chama legado, né? A gente tem que deixar um legado melhor, né, para as futuras gerações. Eu espero que todas as pessoas façam isso, você, inclusive, você tem esse poder de gerar mudança, de transformar a realidade para algo melhor do que ela já é. E esse é o esforço que todo ser humano deveria ter, né?
porque na verdade o planeta Terra ele é um só e pertence a todos nós, né? Mas a maioria da população não faz esse papel, né? Não tem essa consciência da importância de você cuidar desse planeta Terra. É uma pena. As águas do rio trazem vida e equilíbrio para esse ecossistema tão precioso. A reserva não protege só a floresta, mas ela também protege aproximadamente 30 nascentes que passam por esse rio. A conservação desse rio é vital para a biodiversidade, e isso reforça o nosso compromisso com a restauração ambiental. Oxe, cadê meu moletom? Aqui, entre as trilhas da reserva, o aprendizado ganha vida. Jovens descobrem que o verdadeiro aprendizado não está nas alturas, mas sim no respeito e na admiração pela natureza. E é nesse lugar que se planta a semente de uma nova consciência para um futuro mais equilibrado e sustentável. Percebemos algo que o tempo tenta nos ensinar, mas que raramente ouvimos. A natureza não tem pressa. Cada broto que nasce, cada raiz que se espalha, carrega uma lição de paciência e permanência. O legado de Valdemar Niklevix, assim como as árvores que ele ajudou a proteger, não está no imediato, está no que cresce devagar, mas firme. Bom, gente, agora infelizmente nós precisamos voltar, mas foi uma experiência que eu nunca vou esquecer e nem meus colegas. E assim, essa reserva só nos mostra esses caminhos, essa trilha, o rio, só nos mostrou o quanto a natureza é linda, é rica e nos traz muita paz. Bem-vindos a um lugar onde as montanhas encontram a floresta e a aventura se transforma em preservação. Hoje estamos na Reserva Natural do Alpinista, criado por Valdemar Niklevix, um dos maiores alpinistas do Brasil. Aqui, entre araucárias e trilhas, não vamos apenas conhecer uma história do homem que alcançou o Everest, mas também a visão de futuro que ele construiu na terra que nasceu. Este documentário é um convite à reflexão sobre a natureza, coragem e legado. Prepare-se para caminhar conosco sobre uma vida de cumes, trilhas e desafios. É curioso pensar que o homem que escalou o Everest também decidiu plantar araucárias. Valdemar viu nas montanhas a grandeza da vida, mas foi aqui que ele decidiu plantar o futuro. Essa reserva é o eco de um chamado mais profundo: preservar o que temos e curar o que ferimos. Cada árvore plantada é um gesto de resistência. É como se ele tivesse descido do cume para continuar escalando, dessa vez pela natureza. Não basta conquistar montanhas, é preciso deixar pegadas que floresçam. Essa reserva é um legado de um alpinista que entendeu que a verdadeira vitória é a regeneração. Valdemar criou um espaço onde a floresta volta a respirar. Aqui, o desafio não é vencer a altitude, mas restaurar o equilíbrio. E nesse novo cume, verde, silencioso e fértil, ele continua inspirando montanhistas, estudantes e todos que acreditam num planeta melhor. Aqui, o tempo passa diferente. A natureza nos ensina em silêncio, no voo de uma ave rara, no balançar das folhas, no plantio de uma semente. Valdemar não vem impor nada, ele vem escutar. E é nesse escutar que, ao invés de uma palestra, árvores, ao invés de um discurso, florestas. Na reserva, ele mostra que o verdadeiro montanhismo se consegue com paciência, humildade e conexão. Nem toda montanha precisa de cordas ou crampons. Algumas pedem apenas coragem para olhar para dentro. Valdemar sempre disse que os maiores desafios não estão nos picos gelados, mas na alma humana. Essa reserva é também um espaço de encontro com o invisível, o silêncio, a memória e a essência. E talvez isso seja o que mais impressiona. Ele criou aqui um lugar que todos podem escalar o que realmente importa. Então, gente, eu tô aqui com o Valdemar agora. Vamos fazer duas perguntas. Primeira, qual você costuma dizer que as montanhas transformam seu estado? Estado de espírito. Eu queria saber qual montanha mais transformou seu interior. Adivinha? O Everest? Não. O K2? Não. O Marumbi. Porque aqui que tudo começou. Aqui que eu escalei a primeira vez, em 1982. Aqui que eu tenho o privilégio de ter uma casa. Aqui que eu tenho o privilégio de ter amigos.
E o maior privilégio é ter essa natureza praticamente intocada, praticamente não intocada. Teve alguma interferência do homem aqui devido à construção da ferrovia, mas depois até o entorno da ferrovia se regenerou, se restaurou naturalmente. Daqui para cima, a floresta no seu estado original, floresta primitiva, o que é muito raro atualmente no mundo, você encontrar uma floresta que nunca foi mexida, né? Aqui que eu passei os momentos mais felizes da minha vida, nessa montanha. Aqui que eu treino, ela é excelente porque tem um desnível grande da minha casa até o topo, são 1000 metros. Então, em termos aeróbicos, resistência à absorção de oxigênio aqui é perfeito. Físico, resistência física é perfeito. Então, quando eu estou em véspera de expedição, eu chego a subir 3, 4 vezes por semana o Marumbi. Eu já subi mais de 800 vezes o Marumbi. É bastante tempo. Então, aqui que eu encontro inspiração para em busca de novos desafios. Aqui que eu planejo as minhas expedições e sonho com as montanhas. Porque quando a gente está longe das montanhas, a gente sonha menos, né? A gente não engrandece tanto os nossos sonhos, a gente acha que não é tão capaz. E quando eu venho para o Marumbi, o meu sonho volta a crescer. E aí eu tenho coragem de assumir um desafio, de ir numa montanha no Alasca, de ir numa montanha na Ásia, de ir para uma montanha da Patagônia. Muito difícil. Aí começa uma preparação física, psicológica para ir para essa montanha. E o melhor lugar do mundo que eu conheço para me preparar para uma expedição é aqui. Valdemar, há alguma experiência marcante que você guarda no seu interior? Ixi, histórias não faltam, né? Eu já escalei mais de 300 montanhas importantes em todo o mundo. Toda viagem tem momentos muito felizes. Às vezes, em algumas viagens, tem pequenos problemas, incidentes. São muitas as minhas experiências. Fica mais fácil eu pensar numa montanha como o Everest ou como o K2. Até aqui no Marumbi eu já tive problemas. Uma pedra caiu e me machucou. Eu tive que cortou o meu tendão de Aquiles aqui enquanto eu estava escalando. Aqui eu já fui picado por uma jararaca, né? Mas tem um momento da minha vida que aconteceu no K2. O K2 é a segunda maior montanha do mundo. E a gente escalou sem oxigênio, K2, são 8.711 metros de altitude. E na descida eu acabei dormindo, ficando sozinho, era eu e 2 colegas da Itália. E eu dormia a 8.400 metros de altitude, sem barraca, sentado no gelo, a 30 graus negativos. Essa foi a experiência mais marcante na minha vida, assim, e mais profunda. Mas deu tudo certo. Em nenhum momento eu me senti sozinho. Deus estava comigo o tempo todo. Eu rezei infinitos Pai Nossos naquela noite. E assim que amanheceu, eu retomei a descida e cheguei no acampamento, que estava a 8.000 metros. E os meus colegas, um dos meus amigos, quando eu abri a barraca, porque geralmente quando você está chegando num acampamento, quem está lá dentro escuta o passo na neve, né, o choque, e abre para ver quem está chegando. Aí eu fui chegando, ninguém abria a barraca. Eu falei, pô, ninguém vai abrir a barraca para mim? Aí quando eu abro a barraca, ele olhou e disse que pensou que tinha um fantasma entrando na barraca, que era eu, né? Eu já achava que eu já tinha morrido. A caminhada por essa reserva termina, mas o que ela desperta continua. É difícil sair de um lugar que nos transforma sem precisar dizer uma palavra. Aqui, cada som da mata, cada sombra entre as árvores, ensinou algo sobre respeito, cuidado e propósito. Valdemar desceu das maiores montanhas do mundo para construir um refúgio silencioso. Ao deixar esse solo, não saímos os mesmos que entraram. Nossa caminhada na reserva acabou, mas seguimos para outro lugar importante na história de Valdemar.